Nesse vídeo eu vou falar sobre as estratégias para você sair das dívidas. A estratégia número 1 é a estratégia bola de neve. Você vai começar a quitar as dívidas menores, dívidas normalmente que são com conhecido, com amigos, que são aquelas dívidas às vezes que você compra uma roupa, pega um dinheiro emprestado, alguma coisa assim, e você vai pagando aos poucos. Aí você vai adiantando essas dívidas, porque normalmente as dívidas que dão mais prazer pra gente quando a gente paga. Porque acaba sendo aquela dívida que a gente fica preocupado também, por ser uma dívida com amizade, com a pessoa que a gente gosta, com a pessoa que a gente considera. E às vezes é chato você ter uma dívida ali e ficar preocupado, muitas vezes com outras dívidas e esquecer daquela, né? Isso não pode acontecer, já que essas dívidas são as dívidas mais complicadas porque a gente se sente muito mal e não conseguir pagar elas. No caso, adiantar essas dívidas aos poucos para conseguir quitar elas de forma mais rápida e acabar quitando essa dívida o mais rápido possível. É bom quitar essas dívidas porque normalmente a gente faz essas dívidas sendo algo supérfluo, porque normalmente são dívidas com roupa, com perfume, com sapatos, são essas dívidas sim, mais supérfluas mesmo, porque às vezes você nem precisava daquilo e comprou e depois fica repensando por que você comprou aquilo, sendo que vai ser complicado para você pagar. Então eu recomendo a vocês tanto pagar essas dívidas e também a repensar tudo que você for comprar, tipo fazer uma lista de coisas que você realmente quer comprar e depois ir reparando, passar alguns dias, aí você repara aquela lista e olha se você realmente quer aquelas coisas. Aí você vai riscando o que você só queria comprar no calor do momento e não queria realmente aquilo, né? Muitas vezes a gente tem isso, de querer comprar algo e aquilo não ser realmente o que a gente quer, ser só alguma coisa de momento. O que acaba sendo ruim para nossas economias é exatamente isso, a gente comprar algo só no calor da emoção. A estratégia número 2 é a estratégia avalanche. Consiste em pagar dívidas com juros altos. Como assim dívidas com juros altos, né? Normalmente existem dívidas mais caras e existem dívidas com juros mais altos. O que acontece? Normalmente uma dívida mais cara, quando você não adianta ela, ela continua com aquele mesmo valor, né? E a dívida com juros altos, normalmente quando você meio que adianta ela em algumas vezes, você tem uma diminuição do valor total, porque normalmente essas dívidas, elas são altas mais pelos juros do que pelo valor que você comprou. Sendo assim, primeiro você deve priorizar, se você realmente quer seguir essa estratégia, você deve priorizar contas com juros altos e depois começar a adiantar as contas com juros mais baixos. Essa estratégia é ideal para quem quer priorizar dívidas com juros altos. Estratégia número 3, unificação de dívidas. O primeiro passo nessa estratégia é checar o valor mínimo da dívida, o valor negociável, não o valor mínimo de parcelas. O segundo passo é listar o valor de todas as dívidas. O terceiro passo é simular um empréstimo do valor final da sua dívida. Isso só vale a pena se os juros do empréstimo for menor do que os juros da sua dívida, porque não adianta você pegar e fazer uma dívida que os juros sejam tão altos quanto os juros que você já ia pagar. Desse modo, se você vê que realmente os juros são menores do que o da sua dívida normal, você pode pegar e fazer essa dívida para conseguir dar aquele alívio de você pagar logo aquela dívida e depois ficar pagando só algumas parcelas, né? Da dívida nova que você fez. Aí, em vez de você ter várias dívidas diferentes, você tem uma única dívida. Depois disso, você adquire uma nova dívida. Só que em vez de ter muitas dívidas, você só terá uma única dívida. Estratégia 4, método do negociante. Vou citar aqui alguns programas do governo que ajudam você a negociar suas dívidas. A primeira, que normalmente a gente mais conhece, é o feirão da Serasa, que limpa 99%. Muitas vezes, nesse feirão da Serasa, você consegue liquidar sua dívida bem mais barato do que era. Porque o banco ele quer aquele valor que realmente ele está precisando e não o valor de juros que normalmente ele cobrou na sua dívida e tal. Isso vale muito para aquelas dívidas que estão há muito tempo sem pagar. Também na Black Friday, os bancos também negociam as dívidas das pessoas que devem há algum tempo. Quando a taxa Selic cai, é o melhor período de tempo para você renegociar suas dívidas. Além do que, existem vários mutirões do governo que ajudam você a conseguir pagar suas dívidas, como o Desenrola Brasil. Estratégia número 5. Espaço no orçamento. Parcelar as dívidas maiores para fazer sobrar dinheiro
e você conseguir pagar as dívidas menores. Isso vai gerar um orçamento, e esse orçamento vai servir para você pagar as dívidas menores e organizá-las. Quando você terminar de pagar as dívidas menores, comece a pagar as dívidas maiores e, se possível, tente renegociar com o seu banco o valor da sua dívida. E vamos para a última estratégia, que é a estratégia que eu acho que é a mais complicada e a que eu não indico para vocês fazerem, mas isso aí é da escolha de cada um. A estratégia número 6 é a estratégia de não pagar a dívida. Isso aí é uma furada ou não é? Dependendo do valor da sua dívida, gente, é muito complicado conseguir pagar. E se você começar a ver que a sua dívida, isso é muito aplicável para dívidas impagáveis. Aquelas dívidas que estão muito acima do que você conseguiria pagar. Tipo, dívida de 50 mil, 60 mil, é praticamente uma dívida impagável, porque você recebe, vamos dizer assim, um salário mínimo. Como é que você vai pagar uma dívida dessa? Você vai ficar renegociando e só vai estar se enfiando em dívida? Então, esse negócio, essa questão da estratégia de não pagar a dívida é para aquela pessoa que está com a dívida realmente impagável. O que você vai fazer nessa estratégia? Nesse caso, como você já está renegociando a dívida, não consegue pagar, já está muito ferrado, você deixa de pagar, para de pagar totalmente e ajunta 10% da sua dívida. Aí você pega e ajunta 10% da sua dívida durante 12 meses, o que vale a um ano, aí juntando esses 10% do valor que seria para pagar a sua dívida. Depois desses 12 meses, você vai ligar para o banco e renegociar a sua dívida. Só que, em vez de você renegociar como antes, que você não tinha dinheiro, tinha que renegociar sem nada na mão e chegar e pagar o que o banco queria, você vai ter aqueles 10% de dinheiro e muitas vezes você pagando esses 10% naquela hora lá, você consegue diminuir muito sua dívida. Às vezes, dependendo da dívida que for, você consegue até zerar a dívida e o banco perdoar a sua dívida e falar assim, ah não, a pessoa já estava pagando 10%, está melhor do que nada. Mas a maioria das vezes vão fazer o quê? Você vai pagar aqueles 10% e eles vão renegociar a sua dívida e você vai pagar bem menos do que você pagaria se você tivesse ficado renegociando toda hora e tentando pagar e não conseguindo, né? A desvantagem é que de forma nenhuma você deve fazer uma dívida pensando nesse tipo de estratégia. Porque a partir do momento que você deixa de pagar uma dívida, serão muitos juros sobre juros. E isso pode fazer com que vire uma bola de neve e que o valor que você tem que pagar no final seja muito mais alto do que você deveria pagar no início. E se o banco não aceitar a sua proposta de pagar os 10%, o banco vai chegar, vai te notificar e pode até processar você pela dívida que você está tendo e falar que você tem que pagar tudo de uma vez. Sendo assim, o banco pode te processar pelo que você está devendo e ainda querer pegar os seus bens no lugar do dinheiro que você não vai conseguir pagar. E assim os bancos vão renegociando. Quando você vê, você vai ter dinheiro para nada, não vai ter crédito para nada. Então vai acabar que sua vida vai ficar impossível. Então, dessas estratégias, a que eu realmente não aconselho a vocês a fazerem é realmente essa estratégia de não pagar dívida. Porque se acontecer do banco chegar e falar assim, ah, ele tem 10%, mas eu quero a dívida, quero que ele pague a dívida toda. Então aí vai ser responsabilidade sua ter que pagar aquilo tudo que você está devendo para o banco. Então essa estratégia é uma estratégia assim que você tem que ter muito cuidado se você enlouquecer aí e decidir fazer ela. Tchau, gente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo.